Exames confirmam mortes por coronavírus em pacientes que estavam internados em Niterói e em Miguel Pereira. O primeiro caso da Covid-19 é confirmado em Petrópolis pela prefeitura da cidade. Trata-se de uma jovem de 29 anos. Veja também, comércio do interior passa a funcionar com restrições. Em Três Rios, lojas devem abrir mais tarde e fechar mais cedo. E ainda, operação da PM em comunidade de Macaé termina com 4 mortos e fuzis apreendidos. Quinta-feira, 19 de março, é notícia, é agora no seu SBT Cidade. Olá, muito boa noite. Chegamos à quinta-feira. Vamos aí até encontrar com o SBT Brasil falando sobre as novidades do coronavírus em todo o estado do Rio de Janeiro. A imprensa tem essa obrigação nesse momento de informar para a gente tentar amenizar os impactos da doença no Brasil. E olha, o primeiro exame do idoso morto em Niterói deu positivo para o coronavírus. O prefeito Rodrigo Neves determinou o bloqueio dos acessos às praias e às praças públicas da cidade. Quem insistir em descumprir a norma pode ser levado para a delegacia. O Jackson Silva tem essa história para a gente, veja só. As praias de Niterói estavam praticamente desertas. Nesse momento, a gente vê um guarda municipal abordando um senhor e falando com ele sobre o risco de andar na praia e de contrair o coronavírus. A partir desta quinta-feira, o acesso às praias do município está proibido. O mesmo vale para as praças públicas. A determinação foi feita pelo prefeito da cidade. Os países e cidades que adotaram essas medidas de contenção e isolamento social no início do ciclo epidêmico do coronavírus, esses países salvaram vidas. Segundo o decreto, as vias que levam à região oceânica vão ficar fechadas. Apenas moradores estão autorizados a passar pelo bloqueio. O comércio também será fiscalizado. A medida vai até o dia 6 de abril e quem não respeitar pode ser conduzido à delegacia. As pessoas insistam em permanecer no local proibido, elas podem praticar 2 crimes. Um é o crime de desobediência, que é desobedecer à ordem legal de funcionário público. A pena é de 15 dias a 1 ano. E o outro crime possível de acontecer é o de violação de infração sanitária, que visa você prevenir a propagação de doenças contagiosas. Essa pena é de um mês a 1 ano. Na última terça-feira, um idoso de 69 anos morreu na região. O exame acusou a presença do novo coronavírus. Nós já temos 6 casos confirmados em Niterói, todos importados de pessoas que vieram do exterior e que tiveram contato com o vírus no exterior. Esses casos, em sua maioria, são aqui no bairro de Caraí, que tem uma proporção grande de idosos e, por isso, essas medidas mais duras, mais enérgicas. Não dá para brincar mais de quarentena. Ou faz, ou respeita as orientações, ou a coisa vai piorar. E a primeira morte por coronavírus do estado confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde foi a da doméstica, de 63 anos, que morreu após a entrada da emergência lá de Miguel Pereira, no sul fluminense, com sintomas do coronavírus. A patroa da idosa, que mora no Rio de Janeiro, na capital, esteve na Itália, estava com a doença. A vítima do novo vírus tinha diabetes e também era hipertensa. A moradora de Miguel Pereira apresentou os primeiros sintomas no domingo, dia 15. Foi a uma unidade de saúde do município na segunda, dia 16. Apresentou piora do quadro e acabou falecendo na terça-feira, 17. Até o meio da tarde de hoje, o estado do Rio tinha registrado 64 casos da doença, distribuídos da seguinte forma: 55 na capital, 6 em Niterói, 1 em Barra Mansa, 1 em Miguel Pereira e 1 em Guapimirim, sendo que desses casos, 2 óbitos, 1 em Niterói e esse outro de Miguel Pereira. Pois é, a situação está tensa, né? Está tensa. E agora, gente, além dos casos confirmados pelo estado, tem também aqueles que são investigados pelos municípios e que não entraram ainda na lista estadual. Em Petrópolis, por exemplo, foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde o primeiro caso de coronavírus no município. Trata-se de uma jovem
de 29 anos. A cidade está investigando mais 25 casos suspeitos. Quem tem as informações é a repórter Sabrina Borsato. A jovem de 29 anos voltou recentemente de uma viagem a São Paulo, onde pode ter tido contato com pessoas contaminadas. Segundo o último boletim médico, ela não tem sintomas fortes da doença e segue em isolamento domiciliar, sendo acompanhada por uma equipe da vigilância epidemiológica. Mesmo com este resultado positivo, a cidade continua no estágio considerado zero, já que esse seria um caso importado, ou seja, que a contaminação aconteceu em outra cidade. Medidas vêm sendo adotadas pelo município para evitar a disseminação do coronavírus. As últimas e que passaram a valer hoje são, por exemplo, os horários diferenciados para o funcionamento do comércio. As lojas do centro da cidade vão ficar abertas de meio-dia às 6 da tarde. Na Rua Tereza, Aureliano Coutinho e no Polo de Modas do Bingen, de 10 da manhã às 4 da tarde. Ônibus de municípios da Baixada Fluminense, região metropolitana e da capital estão proibidos de entrar, assim como aqueles que vêm de São Paulo, Minas Gerais e também do Espírito Santo. O prefeito Bernardo Rossi esteve na rodoviária hoje pela manhã. Algumas empresas se negavam a cumprir as determinações. Voz de prisão para quem não cumpriu a nossa determinação. Está autorizado aí. Voz de prisão. Do dono da empresa a quem está vendendo o bilhete. É importante ressaltar que pacientes com quadro clínico para o coronavírus devem procurar o ponto de apoio montado no estacionamento da UPA do Centro. Ele funciona 24 horas. A Prefeitura também disponibilizou o telefone 192 para que os petropolitanos tirem dúvidas sobre a Covid-19. Sabrina Borsato, de Petrópolis, para o SBT Cidade. Tá legal? Não há motivos para pânico, tá, gente? Tudo que a gente está fazendo, que a imprensa está fazendo, é informar, é alertar que há necessidade da prevenção para que o pânico não aconteça, para que a gente tenha um mínimo de mortes possível. Está aí Petrópolis com 25 casos suspeitos, essa é uma lista municipal, né? Existem aí os levantamentos municipais que ainda passam para o Estado para depois virar um dado oficialmente confirmado pelo Estado. Por enquanto, então, a gente tem aqueles casos que eu te passei do Estado. Agora é intervalo, eu volto em instantes com outras informações sobre coronavírus. Muito bem, voltamos no intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar do coronavírus. É que a gente tem outras notícias, né? A violência principalmente não para. Veja só essa notícia aqui. Uma operação da Polícia Militar terminou com 4 mortos na comunidade das Malvinas, em Macaé. As informações sobre esse assunto, quem tem é o repórter Caio Alex. É verdade, Salutiel. Boa noite para você, boa noite a todos. O confronto começou na noite desta terça-feira. Bandidos fortemente armados, rivais entraram em confronto dentro da comunidade das Malvinas. A Polícia Militar foi avisada e entrou na comunidade. Na chegada, houve uma intensa troca de tiros e pelo menos 4 suspeitos acabaram baleados. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Municipal de Macaé, mas de acordo com a equipe médica de plantão, eles não resistiram aos ferimentos. Na manhã desta quinta-feira, policiais militares do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, e também policiais do grupamento aeromóvel voltaram à comunidade, fazendo uma nova operação. E, claro, houve novo confronto dentro da localidade. A polícia conseguiu apreender 3 fuzis, pistolas e também outros objetos entorpecentes dentro da localidade. A polícia afirmou também que o comércio acabou fechado por causa dessa onda de violência. Caio Alex para o SBT Cidade. Que tristeza, né? É o que eu digo aqui, a gente tem que investigar muito bem essas mortes, saber se realmente eram só suspeitos, né? Porque é muito fácil jogar na conta, era suspeito. Pois é. Em Barra Mansa, um homem de 35 anos foi baleado com 3 disparos durante uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro Nova Esperança. A vítima, que segundo a Polícia Militar, tinha passagens pela polícia, foi levada em estado grave pelos bombeiros para a Santa Casa. Até o meio dessa tarde, ninguém havia sido preso. A delegacia de Barra Mansa está investigando esse crime. E por todo o estado, as panelas e os paneleiros voltaram. Agora o alvo é o presidente Jair Bolsonaro. Vídeos que registram o protesto foram postados nas redes sociais. Houve gente contra e a favor também. Veja só. Diversas pessoas foram até as janelas dos apartamentos e demonstraram reprovação ao governo.
Na zona sul do Rio, as manifestações foram registradas em vários bairros. No Humaitá, Botafogo, Copacabana e Leblon. Na Zona Norte e no centro, os moradores também gritaram palavras de ordem contra o governo. Na Tijuca, no Maracanã e no bairro de Fátima. O protesto começou ontem à noite durante o pronunciamento do presidente em rede nacional e recomeçou às 8h30 da noite, horário marcado pelas redes sociais. Manifestantes pró-Bolsonaro também se manifestaram, mas em proporção bem menor. Em um apartamento na Tijuca, um morador colocou para tocar o hino do Exército. Panelaço que se estendeu a todo o interior do estado, cidades de Campos Goytacazes, Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, Cabo Frio, Angra dos Reis, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende também registraram esses panelaços, né? Acho que a maioria dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Eu vou para um break, é bem rápido, eu volto já já. Olha, se fala muito de coronavírus, mas tem outras doenças também que a gente não pode descuidar. Você já se vacinou contra o sarampo? Gente, é importante se prevenir contra essa doença. Em 3 Rios, a Secretaria de Saúde está realizando a vacinação em pessoas de 6 meses a 59 anos de idade. Não deixe de procurar o posto central situado na Rua da Maçonaria ou a unidade básica de saúde do seu bairro. Para bebês de 6 meses a 11 meses, é oferecida uma dose da vacina. De 1 ano de idade até 29 anos, são aplicadas 2 doses com intervalos entre elas. E a partir de 30 anos, é dada apenas uma dose da vacina. Não se esqueça de levar aí com você a caderneta de vacinação. Quem perdeu a caderneta e não sabe aí se está imunizado, pode receber a vacina desde que não tenha aí recebido a dose há menos de 30 dias, tá ok? Prefeitura Municipal de 3 Rios, de mãos dadas com você. A gente volta então falando do coronavírus. Voltando a falar desse assunto, que começaram a valer hoje em 3 Rios o novo horário de funcionamento do comércio, que foi reduzido pela Prefeitura. Mas nem todo mundo seguiu as orientações. Lojas que deveriam abrir somente 1 da tarde iniciaram as atividades normalmente pela manhã. E em estabelecimentos onde essa medida não vale, como nas farmácias, o atendimento foi diferenciado. A reportagem é da Sabrina Borsato. O Nelson e a esposa saíram de casa hoje para comprar remédio. Na farmácia, a recomendação é que os clientes entrem 1 por 1. Para ele, com ou sem pedido, isso já seria a opção. O momento exige esse tipo de precaução. A partir dessa quinta-feira, a recomendação é que todo o comércio, incluindo shoppings, funcione em horário reduzido, de 1 até às 6 da tarde. Essa medida não é válida para supermercados, farmácias e serviços de saúde. E mesmo com a determinação, muitas lojas abriram as portas hoje pela manhã. Para alertar e tentar conscientizar a população, um carro de som está rodando pela cidade. Noticiários e da CDL informa que, seguindo orientações de prevenção ao coronavírus, recomenda que o horário de funcionamento do comércio seja das 13 às 18 horas. A medida é uma maneira de reduzir o fluxo de pessoas em determinados horários. Se você pensar que o funcionário vem de manhã, volta para o almoço, depois ele volta do almoço, depois ele volta de novo, então assim, é uma vinda e uma ida, só isso. E o almoço já vem almoçado, eu acho que isso aí pode contribuir em muito. Não é solução, mas é uma ajuda. Agora, gente, é importante, né? Não adianta ali a farmácia tomar a providência de atender 1 a 1 e do lado de fora tá aquela fila de pessoas, um com a cabeça encostada praticamente nas costas do outro, né? Há aí uma orientação para que se mantenha pelo menos 1 metro de distância da pessoa. Lá fora, nos países da Europa, a determinação já é de 4 metros, mas pelo menos 1 metro, né, gente? Vamos ficar ali aglomerado em fila também, porque não adianta. Já em Guaba Grande, na região dos Lagos, um decreto publicado pela Prefeitura recomenda que o comércio funcione com 50% da capacidade de lotação, não pode estar cheio. E na Serra, o comércio das ruas Tereza e Aureliano Coutinho, em Petrópolis, Polo de Moda, estão funcionando das 10 da manhã até às 4 da tarde. E agora a gente tem outras notícias pelo estado, vamos ao nosso giro.
A Prefeitura de Macaé suspendeu por tempo indeterminado a cobrança do IPTU, mas só para quem evitar aglomerações. O objetivo é estimular as medidas para evitar o contágio do coronavírus, além de reforçar o equilíbrio econômico do município. Em Cabo Frio, banhistas estão ignorando os alertas das autoridades, apesar das restrições e da proibição das atividades turísticas no município. A movimentação ainda tem sido intensa na Praia do Forte, a principal da cidade. O Corpo de Bombeiros segue emitindo alertas pedindo para que as pessoas voltem para casa. Em Nova Friburgo, a Diocese anunciou que a missa de ação de graças pelos 60 anos de fundação da entidade, que aconteceria no ginásio do Colégio Anchieta, será transmitida pela internet no domingo, 29 de março. A medida é para evitar aglomerações e prevenir contra a Covid-19. O PROCON de Campos dos Goitacazes apreendeu mais de 100 frascos de álcool em gel sem procedência num estabelecimento comercial que fica na Pelinca. O comércio foi autuado e o órgão registrou um boletim de ocorrência sobre o caso na delegacia. Também em Campos, como medida de prevenção ao corona, estão suspensas as visitas ao Museu Histórico da cidade. As atividades agendadas no auditório também foram canceladas. O temporal do início da semana fez parte da estação ferroviária de Santo Antônio de Pádua desabar. O espaço, que fica no distrito de Baltazar, estava inativo e era um ponto turístico do município. Ninguém se feriu. A Polícia Militar prendeu em Barra Mansa um casal com drogas escondidas em um fogão a lenha. Segundo a PM, a mulher de 27 anos e o homem de 30 vendiam trouxinhas de maconha e cápsulas de cocaína no local. É com esse giro de informações que eu me despeço. Vem chegando aí o SBT Brasil com as últimas notícias do coronavírus por todo o território nacional. Voltamos amanhã. Tchau e até lá.